Agora nós vamos cantar essa outra canção. E eu espero que a cada dia que eu caminhar por essa terra, eu possa fazer um pouquinho de diferença. Olha, meu irmão, não tem problema que você consiga alcançar uma vida. Cada vez que eu abrir, talvez o seu melhor foi uma vida, mas eu tenho certeza que o teu galardão está reservado lá com o Senhor. Cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, seja os teus olhos, seja os teus pés. Oh, aleluia! Cada vez que eu tocar, sim, Senhor, rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que dá não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. todos juntos. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, seja tuas mãos, venha tua graça e o teu amor. Te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, Jesus, Mestre, amigo, amado Jesus. Sim, Senhor, queremos te servir, Senhor, sempre, sempre te servir. Este é o meu querer. Este é o meu querer. Eu quero te servir, Eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, mestre, amigo, amado Jesus. Este é o nosso querer. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir ao Senhor que neste momento, Deus, os nossos corações, eles já foram, Senhor, arados, eles já estão prontos, Deus, férteis, terras férteis, para receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Continua, Senhor, nos abençoando nessa noite. Usa, Senhor, o teu servo com poder e grande glória, e que as palavras, Senhor, aqui proferidas possam, Senhor, ser germinadas numa terra muito fértil, para a glória do teu santo nome. Amém, Jesus.
Glória a Deus, queridos. Ah, esse Deus. Esse é o nosso Deus, que causa esses sentimentos bons no nosso coração. Ele é tão maravilhoso. Sabe, irmãos, semana retrasada nós falamos aqui um pouquinho sobre prioridade. Nós falamos que nós deveríamos colocar a nossa prioridade em 2012, toda ela em Cristo, em Deus, nas coisas do Senhor. Porque se fizermos isso, se colocarmos a nossa prioridade, se colocarmos aquilo que, enfim, todos os nossos alvos, tudo aquilo estiver colocado no altar do Senhor, Ele vai estar no melhor lugar, onde nós não vamos precisar nos preocupar. Só que nós precisamos de um norte, assim, nós precisamos de uma forma, nós precisamos esmiuçar isso de alguma forma para entendermos melhor como fazer isso, como priorizar o Senhor, como colocar prioridade no Senhor. Precisamos entender melhor. Eu me lembro quando eu era garoto, e numa busca por, enfim, orava muito, pedindo que o Espírito Santo viesse sobre mim e todas essas coisas, em outra igreja. E eu me lembro que as pessoas olhavam para mim e diziam assim: você precisa abrir seu coração. E eu dizia: mas como eu abro o meu coração? Você precisa abrir seu coração. As coisas não estão acontecendo porque você não abre seu coração. Eu falei, mas me explica como. Eu não sei como. Mais do que isso, eu estou pedindo, eu estou tentando, eu estou me esforçando, eu estou orando, eu estou fazendo de tudo que eu posso e ainda não abri meu coração. Como é que abre o coração então? Me dá um manual de instrução para abrir o coração, que pode ter certeza que eu vou abrir. Então nós precisamos ter uma orientação, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus e para onde nós estamos caminhando. E uma coisa para colocarmos então a nossa prioridade, para ficar as coisas mais claras, se chama amor. Precisamos colocar as nossas prioridades em amar mais a Deus. Nós precisamos amar a Deus. E é essa a grande resposta para nós em 2012. Amor, amor, acredita em mim. Amor pode mudar 2012, a nossa forma de amar a Deus. E talvez você esteja aí pensando, não, mas eu amo a Deus, eu amo. Amém, queridos. Mas nós precisamos amar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que temos. E várias vezes eu reflito nisso, principalmente esse ano, Provérbios 4:23, que diz, não precisa abrir, não é esse o nosso texto, apenas anote aí, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração, ame a Deus, é isso que deve motivar as nossas vidas. Existem duas passagens que falam de amor. Não são talvez tão lindas como a passagem de João 3,16, que é a essência, suprassumo do amor, que é quando nós vemos que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e esse é o auge, o ápice do amor. Mas nós temos duas passagens que falam do nosso amor para com Deus, e é essas duas passagens que nós vamos abordar hoje. E nós vamos começar lá em Apocalipse, capítulo 2. Abra comigo. Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ver a primeira carta. A carta à igreja em Efésios. Em Éfeso. Queridos, quando nós olhamos para essa igreja, a igreja de Éfeso, nós encontramos uma descrição que deixaria talvez muitas igrejas rubradas de vergonha. Deixariam algumas igrejas talvez sem ter o que dizer. Afinal de contas, quando nós olhamos para essa descrição, quando nós olhamos para o que essa igreja tem feito, essa é a igreja que para os olhos de alguns seria a igreja dos sonhos.
Quando nós lemos aqui, vamos começar do versículo 1, Apocalipse 2, a partir do versículo 1, diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Queridos, e aqui nós temos parte da revelação de Deus a João. Mas o que nós queremos abordar é a igreja de Éfeso. Sabe, no versículo 2, Jesus ele começa fazendo algo que já deve tirar muitas vezes o nosso chão, que já deve nos fazer pensar e nos fazer refletir em algumas coisas. Porque no capítulo 2, ele começa dizendo o seguinte: conheço as tuas obras. Há 2 semanas atrás, quando falávamos aqui a respeito de prioridade, nós falamos que nós medimos, nós criamos as nossas expectativas com a nossa régua, com a régua do Denis, com a régua, enfim, com a nossa régua. E olhamos para as pessoas segundo as nossas expectativas ou segundo a nossa medida, a nossa régua. Esperamos que as situações, esperamos que as pessoas, esperamos que tudo corresponda segundo as nossas expectativas. Quando isso não acontece, resultado, frustração. E aí nós ficamos frustrados, e temos um ano frustrado, e toda essa história. Agora, pare por um instante e pense. Pense um pouco na sua régua. Eu diria que a minha régua, eu não vou dizer da sua régua, cada um tem a sua, eu não vou diminuir a sua régua aqui. Mas eu vou dizer o seguinte, a minha régua é mais ou menos aquela régua de plástico verdinha, de 15 centímetros, sabe qual que é? Aqueles que já passaram pela escola há um bom tempo, eu não sei como são as réguas hoje, mas na minha época, a régua que nenhum aluno gostaria de ter, era a régua pequenininha, que media só 15 centímetros. Se você tivesse que medir 20, você tinha que fazer 15 e somar 5. E os alunos, alguns alunos tinham uma régua de 30 centímetros, bonita. Alguns tinham uma régua grossa, bem grossa, não quebravam. Está lembrando, né, Persa? Tá vendo? Você é do meu tempo aí, hein? Que não quebrava, mas eu tinha uma reguinha verdinha. Acho que era, se não me engano, de uma farmácia. É verdade. E ela era verdinha, pequenininha e cabia no estojinho jeans. O estojinho jeans também o Marcelo lembrou aí, né, Marcelo? Agora olha só. E aí eu pego a minha reguinha, sem graça, da farmácia. Não porque é da farmácia, né? Pois se alguém trabalha em farmácia, farmácia é uma bênção. Mas a minha reguinha não era tanto. Eu pego a minha reguinha e começo a medir as coisas segundo a minha régua, segundo a minha medida. E aí eu meço muitas vezes, vou lá e coloco 2 centímetros da minha reguinha nas minhas obras cristãs, naquilo que eu faço para a igreja. E elas são tão boas, porque na minha reguinha de 15 centímetros é quase metade da régua. E eu começo a medir as coisas que eu faço e as pessoas, e eu começo a medir tudo com essa régua. E eu me esqueço desse versículo, onde Deus olha para essa igreja e diz: eu conheço as tuas obras. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei se causa em você o mesmo impacto que causa em mim.
Mas quando eu ouço, eu conheço as tuas obras, eu vejo Deus com a sua mega, hiper, ultra, super trena, celestial e eterna, que é infinita, magnética, ultra, sei lá, não consigo nem palavras para falar da régua do Senhor. Olhando as minhas obras como um todo, porque Ele olha nossas obras como um todo, e nós estamos com a nossa reguinha, mas Deus tem uma visão completa de todas as coisas que estão acontecendo, e nós então passamos, se nós pararmos e pensarmos isso, a perspectiva vai mudar, porque nós vamos deixar, porque, olha, presta atenção, queridos, algumas vezes nós fazemos alguma coisa mais ou menos certa, outras vezes nós fazemos coisas certas, outras vezes nós fazemos coisas erradas. E outras vezes nós fazemos coisas erradas e fingimos que elas são certas. E nós vamos caminhando e vamos andando, mas tudo isso sem parar para pensar que Deus sabe de todas as coisas. Deus é onisciente. Isso é maravilhoso quando nós estamos passando por problemas. Isso é maravilhoso, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas quando nós precisamos corrigir os passos, isso talvez não seja tão agradável, porque Deus conhece as nossas obras, todas elas, nada fica escuro, nada fica escondido diante dos olhos de Deus. E aí, nós pegamos aqui essa igreja, e quando Deus diz aqui, eu conheço as tuas obras, Ele está dando esse panorama geral de todas as coisas que estão acontecendo. Ele começa então a dizer, tanto o teu labor. A palavra aqui no grego é kopos. E a palavra ela dá a ideia de labor assim, trabalho à exaustão. Olha só isso. A igreja de Éfeso era uma igreja que deixaria muitas igrejas que acham que trabalham no chinelo. Porque essa igreja trabalhava muito. O ponto que Paulo coloca ali, aliás, João coloca ali, é que ela trabalhava tanto, ao ponto de exaustão. Exaustão. Sabe, de vez em quando eu olho para alguns irmãos da nossa igreja, e conversando com o pastor Leandro, a gente costuma dizer, olha, aquele lá está na hora de ele dar uma diminuída, aquela irmã lá tem que dar uma diminuída, está trabalhando demais. Esses irmãos de Éfeso, eles trabalhavam até a exaustão. Uma imagem de trabalho de igreja que me vem à mente, e eu acho assim, incrível. Era uma igreja lá em Juiz de Fora, que nós tivemos, e os irmãos lá, eles têm um culto de manhã, a igreja é mais ou menos desse tamanho, é a primeira igreja batista de Juiz de Fora. Então a igreja está cheia de manhã, está cheia. O culto de manhã deles está bem cheio. Quando termina o culto de manhã, aí você pensa, agora eu vou fazer o quê? Eu vou almoçar, né? Vou pegar minhas coisas, eu vou almoçar, enfim. Vou passar uma tarde com a minha família gostosa. É mais ou menos isso que a gente costuma fazer. Aqueles irmãos não. Eles vão desmontar todo o som. Eles têm um som caprichado, bem melhor até do que esse. A mesa deles é enorme. Enfim, eles desmontam tudo. Todo o som, enrolam multicabo, enrolam os cabos, enrolam tudo, pegam as caixas de som e colocam tudo isso num caminhão que já está esperando na porta da igreja. Aí eles pegam, porque não cabe no culto da noite todas as pessoas ali. Então eles alugaram um ginásio que cabem lá, acho que umas 4.000 pessoas. Então eles pegam, terminou o culto, eles pegam, colocam tudo dentro do caminhão, fazem a mudança da igreja para o ginásio. Quando eles chegam lá, as irmãs, que não são contratadas, são irmãs da igreja, elas estão limpando o ginásio porque à noite provavelmente teve alguma festa, alguma coisa, deixaram imundo aquilo. Tem que lavar o banheiro, tem que varrer as arquibancadas, tem que limpar tudinho porque vai ter culto à noite. Enquanto as irmãs estão limpando, os homens estão montando o som, esticando o multicabo, pendurando as caixas no teto. É incrível, irmãos, é incrível. Eu olhei e falei, não estou acreditando que esse povo está fazendo isso. O que é isso? Eles ainda colocam almofadas em todos aqueles os bancos de madeira, todinho, no ginásio todo. E aí começa o culto. Eles trabalharam a tarde toda.
Começa o culto, e o culto acontece, muita gente que está sentada nem imagina o que aconteceu. Acabou o culto, oh, que bênção. Vamos comer uma pizza? Vamos, sei lá, vamos comer um pastel? Vamos tomar uma água? Não, não. Vamos desmontar tudo. Vamos levar tudo de volta para a igreja, porque na quarta-feira tem culto, e lá estão eles de novo. E, puxa, que loucura é essa? Quando eu olhei para isso, eu até comentei com ele, eu falei, Leandro, o que é aquilo, cara? Esse povo, o que acontece? A igreja de Éfeso trabalhava exaustivamente. Talvez mais, muito mais do que essa igreja. Não eram pessoas que trabalhavam só na igreja, eles tinham cada um tinha a sua vida, é uma igreja normal. Mas fora todas as suas coisas, eles trabalhavam exaustivamente. Olha só. E aí o Senhor continua, porque Ele conhece as nossas obras, Ele conhece todas as coisas, Ele continua. E Ele diz o seguinte, como a tua perseverança. Aí o versículo 3, ele nos explica essa perseverança. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Nós estamos falando aqui, queridos, do começo da igreja. Nós estamos falando aqui de perseguições. Nós estamos falando aqui de pessoas sendo mortas. Nós estamos falando dos apóstolos serem crucificados de ponta cabeça, alguns sendo decepados. Nós estamos falando de uma igreja que sofria a perseguição. E quando nós olhamos para Éfeso, quando Jesus ele olha e fala de Éfeso, da igreja de Éfeso, ele diz o seguinte, você é uma igreja que persevera. Você está perseverando. Ainda quando as aflições vêm, ainda quando as situações difíceis vêm, você continua firme. Você continua perseverando. Uau! Incrível. Eu vejo muitas pessoas saírem de igreja por coisas tão banais, tão bobas, tão corriqueiras. Eu vejo pessoas deixando ministérios por coisas tão insignificantes. Tantas pessoas trabalhavam no infantil. Estamos precisando de ajuda no infantil, Claudete? Tá? Eu vi amém aí? É isso? Quantas pessoas, quantos professores nós não temos aqui, Alessandro? Quantos e quantos e quantos? Mas que já não trabalham mais porque em algum ponto alguma coisa aconteceu. Estamos precisando de gente no louvor? Estamos, né? Mais gente que toque, que cante. Tá precisando. Deve ter tantos talentos aqui, tantos talentos. Tantas pessoas que tocam, que cantam, mas que por algum motivo, em algum momento, se deixaram abater por algo e deixaram de fazer. Cacá, cadê o Cacá? Está sozinho lá na recepção, é isso? Pois é, esse menino vive lá fora, vive na recepção. Estamos precisando com certeza de pessoas para te dar um abraço ali na porta, para te receber, para te recepcionar, para ajudar a organizar as coisas aqui da igreja. E muitos têm um sorriso tão simpático que poderiam estar fazendo isso, mas por algum motivo, as coisas pararam lá atrás. Nós hoje não temos perseverança, por coisas banais. Esses homens, eles eram perseguidos com ameaça de morte, e eles permaneciam firmes. Isso me dá vergonha. Isso me dá vergonha. Mas o texto continua, porque ele conhece todas as obras dessa igreja. E o texto diz, e que, no versículo 2, a parte C do versículo, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Interessante, queridos, porque lá já tinha esses líderes requerendo para si mesmo essa autoridade apostólica, que foi dos 12 apóstolos. E aqui nós vemos que eles chegavam, e esses homens maus que traziam falsas doutrinas, e tentavam infiltrar essas falsas doutrinas na igreja de Éfeso,
e os homens que chegavam se dizendo apóstolos e tantas outras coisas, mas essa igreja, esses irmãos, permaneciam firmes na palavra, firmes na consistência doutrinária, e eles não permitiam que os homens maus simplesmente se infiltrassem e deturpassem a verdade de Deus, as doutrinas de Deus. E faziam com que os homens que chegavam dizendo que tinham uma autoridade apostólica, achando-se como um dos 12 apóstolos, eles colocavam esses homens à prova e mostravam que esses homens são mentirosos. Nós temos hoje, no Brasil e no mundo, uma igreja que muitas vezes aceita tudo. Tudo que vem, tudo que acontece, tudo que é colocado é aceito como se fosse certo, é aceito sem nenhum questionamento, sem nenhuma prova se aquilo é verdade ou não. Deus conhece as nossas obras. Sabe, com todas essas coisas, você imagina, uau, que igreja é essa? Eu queria fazer parte dessa igreja, eu não. Eu não queria. Por causa disso que nós vamos ler no versículo 4. Porque Deus conhece todas as obras, queridos. As boas e as más. E no 4 nós vemos, tenho porém contra ti. Isso aqui, isso é difícil. Tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Com todas essas coisas, com todos esses trabalhos, com toda a perseverança, com toda a firmeza doutrinária, esses homens abandonaram o primeiro amor. Senhor, como isso é possível? Como é possível abandonar o primeiro amor tendo uma atitude como esses homens dessa igreja tinham? Eu não consigo entender. Eu acho que alguma coisa deve estar errado. Não é possível. Não é possível que esses homens e tudo isso que nós lemos aqui um pouquinho antes simplesmente não tenha valor, porque eles abandonaram o primeiro amor. Mas quando nós olhamos em Coríntios, guarde aí Apocalipse, coloca lá o fitilho, o marcador, e vamos dar uma olhada lá no texto que lemos na hora da ceia. Primeira Coríntios 13. Primeira Coríntios 13 diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Você percebe, como nós falamos antes na hora da oferta, que Paulo aqui ele coloca o ápice, o máximo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, é como uma lata vazia. E aí ele continua: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça, não alguns, mas todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Você percebe? É o máximo, é o ápice. Tamanha fé a ponto de dizer para esse monte: sai daqui e se jogue no mar. Você já pensou? Serra, sai daqui e se jogue no mar. Se não tiver amor, não quer dizer absolutamente nada. Versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará.
Então nós temos aqui um paralelo do nosso amor para com Deus, e é um paralelo interessante. Por quê? Porque ele mostra que não adianta, muitas vezes, o trabalho. Não adianta ficar como uma formiguinha daqui para lá, de lá para cá. Sim, nós queremos que isso aconteça, mas a motivação, a sua força motriz, aquilo que mexe os seus pés, que mexe o seu coração, que é aquilo que você tem que guardar, deve ser movido por amor. Deus quer isso de nós. Deus quer isso de você. Deus quer que você ame a Ele. Deus quer que você ame. E aí entra aquele problema que eu falei lá no começo. Como? Como eu amo? Como? Nós comentamos hoje aqui de manhã daquela música. Como é que é, o Vivaldo? Continua. Continua, você é do louvor. Estão ouvindo? Obrigado, querido. Estava ótimo. Estava ótimo de verdade. Olha só. Eu já cantei essa canção lá atrás, no começo da minha conversão, depois de um tempo. E eu falava para Deus assim: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Coloca esse primeiro amor dentro de mim. Senhor, eu preciso sentir isso de novo. Não é mais ou menos isso? Não é esse o tom que nós damos à oração quando nós pensamos nisso? Eu preciso sentir isso de novo. Senhor, eu preciso de novo daquilo que eu tinha. Senhor, me devolve o primeiro amor. Me leva ao primeiro amor. Me leva, eu preciso, eu quero. Você que marcou Apocalipse, volta para Apocalipse de novo. Porque o Senhor nos diz como. Ele nos diz como. Nós muitas vezes não acertamos e ficamos lá viajando e pensando e pedindo um sentimento, pedindo uma força, pedindo para Deus como se fosse recarga de bateria. Que começou a pitar, que está vermelho, a carga está acabando, é o amor, primeiro amor que está acabando. E nós começamos a orar e pedindo: Senhor, recarrega, Pai, recarrega. E aí nós não olhamos o manual do fabricante. E quando nós olhamos o manual do fabricante, nós vemos o seguinte, versículo 5 de Apocalipse 2. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. E volta ao quê? À prática das primeiras obras. Queridos, nós não estamos falando de um sentimento. Nós não estamos falando de um sentimento. Nós estamos falando de uma atitude. Nós estamos falando de uma ação. Nós estamos falando que nós devemos olhar para trás e ver aonde foi que nós paramos, aonde foi que a coisa aconteceu. E nós devemos nos arrepender e voltar à prática. É uma atitude, nós costumamos dizer aqui, em relação aos casais. As pessoas dizem: olha, o amor acabou. Não, o amor acabou, não tem mais amor. Eu não estou sentindo mais nada. Mas será que isso é verdade? Amor é um verbo. Amor é um verbo que pode ser conjugado. Isso demonstra que o amor é uma ação. O amor é uma atitude. Eu decido te amar. Assim como a palavra de Deus diz que nós devemos amar quem? Até mesmo os nossos inimigos. Desculpa, mas eu não vou ter sentimento nenhum pelos meus inimigos, a não ser que eu queira, a não ser que eu faça, a não ser que eu tome essa atitude. E é isso que a palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer. Sabe, aquele casalzinho que começa tudo bem, as coisas estão ótimas, e é a paixão, é o clique, a fagulha que incendeia o coração, e as coisas começam, e depois da paixão, daquele momento alucinante, que você não vê, não enxerga, e aí depois de toda aquela coisa doida, aquele turbilhão de sentimentos, aí vem algo concreto. Que é onde você decide amar. Agora é verdadeiro.
Agora eu decido amar, agora eu decido, mesmo que eu não seja correspondido, não importa, eu decido amar, eu quero amar, eu vou decidir amar para sempre. Sabe, mas quando as coisas começam ali no casamento, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, até que as influências começam a chegar. É como um rio que nasce puro, 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 limpo, águas cristalinas. Mas a cada riozinho que vem desembocando, trazendo sujeiras, trazendo influências, aquilo vai se perdendo, aquilo vai mudando, aquilo vai se poluindo. E é exatamente isso que acontece com o nosso amor para Deus. Lá atrás nós éramos como aquele casal saltitante. Ai, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. De repente nós entendemos o que era amor. E nós servimos a Deus com amor. É o primeiro amor, as primeiras obras. Mas as influências vão acontecendo. As coisas vão mudando. E queridos, muda mesmo, muda mesmo. Sabe, eu não estou dizendo que nós temos que ficar floreando. Não estou dizendo isso. Eu me lembro que no começo do meu casamento, a Erika não vai gostar que eu falo, vou contar isso, que ela está aqui, não. Então tudo bem, vocês contam para ela. Tudo certo. Mas eu lembro que no começo do meu casamento, nós deixávamos bilhetinhos. Então eu deixava um bilhetinho na gaveta dela, dizendo, ô querida, se você tem um bom dia, saiba que eu te amo. E à noite, quando ela chegava, tinha um bilhetinho lá na coisa, aí ela via lá, olha para a estrela, e eu vou estar olhando para a estrela também, para a lua, e aí nós vamos, sabe, meu coração e tal, todas essas coisas. Eu também, acordava de manhã, olhava lá no espelho, e estava lá o bilhetinho, amor, tenha um bom dia, tal. Hoje continuam os bilhetes. Comprar arroz, feijão, acabou, compra supermercado, pagar essas coisas todas. Mas as flores vão embora e o amor vai embora também? Não, as flores podem continuar, mas o amor, ele é acima de todas essas coisas. Porque o amor é uma decisão. Nós decidimos amar a Deus. E esse povo de Éfeso, da igreja de Éfeso, eles deixaram o primeiro amor porque eles pararam de entender que Deus conhece todas as nossas obras. E aqui eu quero fazer uma pergunta. Se o Senhor pudesse olhar para todas as suas obras, o que Ele diria a respeito do seu amor hoje? O que Deus diria hoje a respeito do seu amor? Efésios, aliás, 1 Coríntios, o nosso texto, que nós estamos caminhando juntos, nos ajuda um pouquinho mais a caminharmos segundo a vontade de Deus. Ele diz, versículo 4 em diante, o amor é paciente. Será que temos sido pacientes? Será que nós temos conseguido esperar a vontade de Deus? Eu tenho visto as pessoas tão imediatistas. Eu quero agora! Determina! É agora, Senhor! Não é isso que eu vejo como expressão de amor. O que eu vejo como expressão de amor é: Senhor, eu estou aqui, na sua hora, no seu tempo. É benigno. Nós não temos tempo de pegar todos. O amor não arde em ciúmes. Sabe, acredite, mas igreja é um lugar de ciúmes doido. As pessoas morrem de ciúmes aqui. Um é chamado, o outro não. Um é colocado para fazer, o outro não. Falam o seu nome, não falam o nome de outro. Eu, quando passo antes de estar a maioria das pessoas, ou eu tento cumprimentar todas as pessoas, ou sento e não cumprimento ninguém, porque já aconteceu de não cumprimentar determinada pessoa e a pessoa falar, não, tá, só não cumprimenta eu. A igreja é um lugar de ciúmes, mas será que isso é expressão de amor a Deus? Não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Aqui é um ponto legal, né?
não procura os seus interesses. É viver para Deus. Senhor, é do seu jeito, do jeito que o Senhor quiser. Deus, é a sua vida e não a minha. Não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre. Como está o seu amor hoje? Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. O amor jamais acaba. Eu conversava com um pai há um tempo atrás. E ele chorava por causa do seu filho. Há muitos anos esse pai lutava com o filho por causa de drogas, por causa de coisas erradas, escolhas erradas. Existem várias histórias como essa, e talvez você conheça uma do seu lado. E esse pai, no dia que eu estava conversando com ele, o pai disse: pastor, ele não me ama. Eu falei: te ama? Claro que te ama, meu irmão. Ele te ama sim. Ele falou: não, ele não me ama. Porque se ele me amasse, ele não estaria tão distante. Se ele me amasse, ele pensaria mais em mim. Se ele me amasse, ele estaria na minha casa. Não onde ele está hoje. Eu falei: não é isso. Ele te ama. E ele me disse: pastor, eu amo. E naquele momento eu lembrei da história do filho pródigo. Porque o filho jamais deixou de ser filho. E o pai jamais deixou de amá-lo como pai. Mas o filho esqueceu-se do seu amor e foi embora. Mas um dia esse filho voltou. E qual foi a atitude desse pai? Está de braços abertos, dizendo: estava te esperando. E sabe, esse pai em lágrimas disse: pastor, eu amo. Eu vou continuar aqui esperando meu filho de braços abertos. Eu não vejo a hora do meu filho voltar a me amar. Nessa noite eu vejo Deus da mesma forma. Sabe, irmãos, eu não sei o que você tem feito. O que eu sei é o seguinte: se eu pudesse apontar, eu erraria. Talvez eu apontaria dizendo: esse aqui provavelmente não ama. Aquele atitude não ama. Aqui, não ama. Esse aqui não deve amar nada. Mas com certeza eu apontaria para a igreja de Éfeso e diria: aqui todos eles amam. Mas isso é algo pessoal, é algo que só você sabe. Só nós sabemos se estamos amando a Deus de verdade. O amor verdadeiro, o primeiro amor. Ou se não. Só você sabe disso. Deus conhece as suas obras. Mas eu não vejo um Deus arredio. Eu não vejo um Deus voltando a sua cara ao seu povo, seus filhos. Porque a imagem que Ele nos deixa no filho pródigo é a mesma imagem daquele pai que não vê a hora de abraçar o seu filho e dizer: olha, vem aqui, bem forte. Eu quero te ensinar a me amar como eu te amo. Nossa prioridade para 2012 é essa, queridos: amor. O Senhor conhece as nossas obras. Se Ele pudesse vê-las hoje, e Ele vê, o que Ele diria do nosso amor? Nós vamos cantar essa canção e eu gostaria que você fizesse dela a sua oração. Ore a Deus, diga isso para Ele: Senhor, mas não é um sentimento que eu quero, não é uma energia, não é bateria, não. Eu quero decidir, Pai. Eu quero olhar para trás, eu quero ver aonde foi que eu escorreguei.
Quero ver aonde foi que eu parei, o que foi que eu deixei para trás. E eu quero me arrepender. E eu quero voltar à prática das primeiras obras. E eu quero te amar. E eu quero te amar. Diga isso para Ele. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Fique de pé. Vamos orar. Senhor, Deus, aqui são seus filhos, Pai. Glória a Deus. São suas crianças. Estamos aqui, Senhor. Somos suas crianças, Deus. E que algumas vezes, Deus, nos esquecemos de como devemos te amar. Porque talvez esqueçamos, Senhor, como o Senhor nos amou. Mas a sua palavra, Senhor, ela é cheia de graça, ela é cheia de misericórdia, ela é cheia de recomeços, ela é cheia de novidades, ela é cheia, Senhor, de oportunidades. Ela é cheia de desafios, e nessa noite nós nos sentimos desafiados, Pai. Desafiados, Deus amado, a buscar, a agir, a termos uma atitude, Senhor, uma atitude que nos leva a te amar, a te amar, a te amar, Senhor. Nós queremos sim trabalhar, nós queremos fazer, nós queremos viver a tua palavra, o teu evangelho. Nós queremos respirar o Senhor, mas não por motivos pessoais, filosofias, religiosidade, nada disso. Nós queremos fazer isso, Pai, por uma só palavra: amor. Ajuda-nos a te amar. Ajuda-nos a voltar ao primeiro amor, Pai. Não estamos falando de sentimentos, estamos falando de decisão, estamos falando de atitude, e nós queremos tê-la. E se não somos, Deus, convencidos o suficiente, se não estamos convencidos, que o teu Santo Espírito possa nos quebrar nesse momento. Quebra o teu povo, Pai. Quebra os corações. E em nome de Jesus, guia-nos, Deus, como um pastor guia suas ovelhas. E guia-nos, Deus, ao seu coração. Guia-nos, Deus, a um relacionamento de amor contigo, Pai. Em o nome santo de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Em o nome santo de Jesus. Eu quero. Você quer? Vamos voltar. Caminhar, ainda que seja duro. Mas vamos voltar ao primeiro amor. Amém.
voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero rever